Nós estamos em Hebreus 11. Vamos aqui. Hebreus 11. Estamos caminhando aí, né? No nosso estudo de Hebreus. E nós chegamos agora nos versículos 30 e 31. São dois versículos que vamos estudar hoje. Que falam sobre a fé na história da invasão de Canaã. A fé na história da invasão de Canaã. Então vai falar sobre a queda das muralhas de Jericó, famosas, né? É uma história famosa essa. E vai falar sobre a fé de Raabe. Raabe, como é chamada aqui, a meretriz, que não morreu com os habitantes ali de Jericó, onde ela morava. Então nós vamos ver esses dois versículos e vamos estudar então o que a fé, o que o autor de Hebreus ensina acerca da fé nesses dois versículos. Então é Hebreus 11, 30 e 31. Vamos olhar então. Fala assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então são esses dois versículos que nós vamos estudar. Então, olhando então para o versículo 30, nós temos uma lição sobre a fé, e olhando para o versículo 31, temos a segunda lição sobre a fé. No versículo 1, nós aprendemos o seguinte: a fé promove uma justa destruição. É uma lição meio feia essa aqui, né? A fé promove uma justa destruição. Porque o texto fala assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. E vocês sabem o que aconteceu nesse contexto. Elas não apenas ruíram, elas deram espaço na sua queda, no ruir dessas muralhas. Isso deu ensejo a que toda a cidade fosse destruída. Então, e o texto fala que isso aconteceu pela fé. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Ok? Então, o que aprendemos aqui é isso. A fé promove uma justa destruição. É uma lição não muito politicamente correta. Hoje em dia, quando você fala qualquer coisa ligada a Deus, tem que ser coisas só bonitinhas, né? Só coisa bonitinha. Né? Tudo é fofinho, cor-de-rosa, azul bebê, né? Tudo lindinho, e assim tem que ser. Mas nas Escrituras, isso não acontece, não é assim. Quem pode cuidar daquelas menininhas lá? Senão eu não vou conseguir falar. Elas vão falar mais do que eu. E é normal, né? Pequenininha assim. Quando eu era pequeno, eu ficava assim também. Meu pai me dava um papel para desenhar, eu ficava desenhando durante algum tempo, né? Depois logo já. Na minha época não tinha classinha. Como aqui na quarta-feira. E aí eu ficava desenhando no banco da igreja um papel, né, que meu pai me dava. Aí logo eu enjoava e saía andando pela igreja. Ninguém me segurava. Aí só que a dona Judite. Me traumatizou, dona Judite. Porque a dona Judite, eu poderia estar desviado hoje. Ela me catava e me botava do lado dela. Meu Deus, era a pior desgraça que a da dona Judite. Ela era brava. Senta aqui, vai ficar aqui agora. Meu Deus. Era para mim um desespero. Mas ela, né, botava a ordem lá. Mas enfim, vamos ver então aqui, vamos ver Josué 6. Isaac, veja aí Josué 6, nós vamos ver essa história, como ela é contada no Antigo Testamento. Josué 6, versículos 1 a 21, é um trechinho longo, mas eu quero que vocês leiam essa história comigo, para que vocês vejam em que sentido a fé esteve presente nessa história. Porque o texto fala:
pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Como assim? Quem teve fé a ponto de fazer com que as muralhas caíssem? Quem teve essa fé que promoveu essa destruição? Quais foram as pessoas dotadas pela fé, uma fé que fez isso acontecer? Então essa história conta como foi, e dá para ter uma ideia aqui de quem foi que teve fé ao ponto de fazer a muralha cair. Veja aí então Josué 6, nós vamos ler os versículos 1 a 21. Então vejam aí o que diz esse trecho. É um trecho maior, mas a gente lê a Bíblia nunca é ruim, né? Vamos ler que a gente aprende bem, vendo aqui a história assim direto na leitura, dá para aprendermos melhor. Então fala assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante, adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo,
E os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Cruel, hein? Não é o Deus do século XXI, não, né? Esse aqui é um pouquinho diferente do que estão pregando por aí, né? Mas notem o que aconteceu, então. Nós temos uma descrição precisa das ordens de Deus. Deus disse que eles deveriam rodear a cidade 7 vezes, 6 vezes, durante 6 dias, uma vez por dia. Eles rodeavam, iam os homens armados à frente, logo depois vinham 7 sacerdotes tocando trombetas, depois vinha a arca da aliança atrás, sendo carregada, e logo depois o povo todo. Então eles rodeavam a cidade uma vez sem dar um pio, só a trombeta tocando. Deve ter sido um negócio meio aterrorizante isso aí, né? E eles tocavam a trombeta então, enquanto davam a volta na cidade, e iam embora. Não faziam nada. Não gritavam, não tiravam nada, só faziam isso. 6 dias, assim. Chegavam quietos, começava a tocar a corneta de chifre de carneiro, dava uma volta e ia embora, sem falar nada. Já imaginou a tortura psicológica disso? E o povo lá sabia que aquele povo era um povo pelo qual Deus batalhava, de modo sobrenatural. Então eles já estavam com medo. Agora, isso acontecendo deve ter ampliado muito mais o medo. No 7º dia, eles deram 7 voltas. E aí, nesse dia, as trombetas tocaram, e quando Josué mandou eles gritarem, aí todo o povo gritou. Quando o povo gritou, as muralhas caíram. E aí todo o povo correu na direção da cidade, subiram nos destroços ali das muralhas e tomaram a cidade. Então foi assim. O autor de Hebreus fala que isso aconteceu pela fé. Por causa da fé, isso aconteceu. Agora, a pergunta que nós temos aqui é a seguinte: de quem foi a fé? O que vocês acham? Do povo, né? O povo creu, quem mais? O próprio Josué creu também. E o que temos que observar aqui, quando o autor de Hebreus fala sobre essa fé, pela fé ruíram as muralhas, nós temos que observar como foi essa fé. Eu anotei aqui 3 qualidades dessa fé expressa nessas voltas. Porque você fala, mas caramba, o que eles estão fazendo? Nada. Só dava a volta e ia embora. Isso pela fé. No último dia deram 7 voltas e gritaram. Tudo pela fé. Então, como a fé se manifesta nessa história? Eu detectei 3 qualidades dessa fé aqui. Se vocês acharem mais alguma, aí no texto, né, me ajudem, fala, pastor, tem mais uma aqui que o senhor notou. Mas, em primeiro lugar, eu percebo que essa fé foi persistente. Persistente. Porque eles iam lá, davam a volta, não acontecia nada e iam embora. E as muralhas ali de pé. Vamos voltar no 2º dia? Vamos. 2º, 3º, 4º, 5º. Eles poderiam falar, isso aqui, gente, estamos fazendo papel de bobos. Não é verdade? Estamos fazendo papel de bobos aqui. Onde isso vai levar? Onde isso vai nos levar? Isso não existe. Nós deveríamos tomar alguma medida militar. Nós já tomamos outras cidades, já atacamos outros povos. Nós devemos fazer alguma coisa mais eficaz. Porque isso aqui, o que vai resultar isso aqui? Mas a fé deles foi uma fé persistente. Eles rodearam a cidade por 7 dias e no 7º dia rodearam 7 vezes a cidade.
Então, nós olhamos para isso e pensamos assim, como essa ideia, essa história de uma fé persistente pode ter afetado a vida dos primeiros leitores. Os primeiros leitores de Hebreus. Qual era mesmo o grande perigo deles? A apostasia. O que eles têm aqui é um exemplo de uma fé que persevera, que persiste. Então é interessante observar ele ter escolhido esse episódio, porque esse episódio mostra uma fé que persevera mesmo sem ver resultados imediatos. Continua. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, continua e não para, mesmo sem ver resultados acontecendo. Por quê? Porque crê. Eu creio e eu vou continuar fazendo isso. Eu vou persistir nisso porque eu creio naquilo que Deus falou. Então é interessante o autor de Hebreus ter usado essa história, ter escolhido essa, entre tantas, né? Ele escolheu essa aqui para dizer, olha, pela fé as muralhas caíram. Uma fé que persistiu, uma fé que não desistiu, uma fé que não voltou atrás, uma fé que não se rendeu. Ela continuou até ver o resultado daquilo que Deus havia prometido. Outra característica, outro traço dessa fé, é que essa fé foi uma fé obediente. Foi ou não foi? Foi. O que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que Deus mandou. Pela lógica humana, fazia sentido? Nenhum. Para nós que conhecemos a história depois de tudo que aconteceu, a gente fala, eu daria as voltas lá numa boa. Mas, não sei, porque não tem sentido isso. Parece uma ordem tola, uma ordem vazia, uma ordem sem sentido nenhum. Eles poderiam dizer, Senhor, mas isso aí, como assim? Nós vamos ficar andando em volta da cidade, tocando a trombeta e ir embora. E vai embora depois. Isso não tem sentido nenhum. Mas o texto mostra que eles fizeram exatamente como Deus mandou. Certinho. Não era para gritar nos 6 primeiros dias, eles não gritaram. Tudo quietinho. Não gritem, não falem nada. Deem a volta e vão embora para casa. Eles obedeceram certinho, tudo. É até engraçado, que era o povo de Israel, né? Era o povo mais desobediente da história do mundo, é esse aqui. Mas dessa vez, porque eles creram, eles fizeram o quê? Obedeceram. É muito interessante observar na carta aos Hebreus a conexão entre fé e persistência, e a história das muralhas mostra isso, e fé e obediência. A história das muralhas mostra isso também. Eles obedeceram, mesmo sem sentido nenhum. Então, na cabeça do autor de Hebreus, como é a fé verdadeira? Ela é uma fé que persevera, ela é uma fé que obedece. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando essa história para mexer com seus leitores, não é à toa. Ele não está compondo um poeminha bonitinho, um texto bonitinho, para os leitores acharem, nossa, que lindo, falando sobre a fé. Não é isso. Ele quer que os leitores sejam afetados por essa história. Os leitores eram hebreus, eram judeus, conheciam o Antigo Testamento, sabiam como tinha sido a história. E sabiam, olha, essa história mostra uma fé que persevera e uma fé que obedece. Nós temos que ter fé. E como é essa fé? É uma fé assim. É uma fé que persevera, é uma fé que obedece. E outra coisa também, tem uma outra qualidade. Eu coloquei assim, ela foi persistente, ela foi uma fé obediente e ela foi uma fé pertinente. Como assim pertinente? Ela foi compatível com uma promessa. Olha o versículo 5 de Josué 6. Veja lá, volta para o versículo 5. Aí, olha aqui. Havia uma promessa. Ela foi compatível com essa promessa. Por isso eu digo que ela foi pertinente. Ela era cabível. Porque
Deus tinha prometido algo. Não era mero otimismo. Deus tinha prometido e por isso a fé era pertinente, era cabível, era compatível com uma promessa. Veja, fala assim o versículo 5. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. Ele prometeu. O povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ele prometeu que ia fazer isso. Então a fé foi pertinente, porque ela era cabível. Era uma fé cabível. Havia uma promessa. Não era só pensamento positivo. Tinha uma promessa. Então, como é a fé que o autor de Hebreus destaca, aqui se lembrando de Josué 6? É uma fé persistente, é uma fé obediente e é uma fé pertinente. Deus prometeu algo, eu creio nisso. Então eu obedeço, eu persisto, Deus prometeu que vai ser assim. E eu vou crer nisso, vou obedecer e vou perseverar. Então é muito importante isso para os leitores originais de Hebreus e para nós também. Porque o mundo aí fora, quando fala de fé, eu tenho muita fé. Eles falam assim, né? Eu tenho muita fé em Deus. Nossa, se soubesse como eu tenho fé. Mas eles não sabem o que é isso. Para eles, fé é pensamento positivo. Então eles falam assim, eu tenho muita fé que eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, eu tenho muita fé que tal coisa vai acontecer comigo, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse problema, vou vencer essa dificuldade financeira. Eles pensam que isso é fé, é ficar sendo otimista. Eu tenho muita fé. O que ele tem? Ele tem um otimismo ali gratuito, não tem base nenhuma. E em Hebreus não é assim. A fé em Hebreus é uma fé que persiste, é uma fé que obedece e é uma fé firmada em promessas. Essa é a fé em Hebreus. E a nossa fé é assim também. É uma fé que persiste, haja o que houver, é uma fé que obedece e é uma fé baseada em promessas. Essa é a fé verdadeira. Agora, note bem, não sei se vocês notaram, mas eu vou apontar aqui para vocês isso. Vocês perceberam, na história que nós lemos em Josué 6, vocês perceberam o papel vital dos sacerdotes e da arca? Foi vital ou não foi? Foi. O que os sacerdotes fizeram? Tocaram as trombetas. 7 sacerdotes tocando as trombetas enquanto rodeavam a cidade. E a arca foi crucial? Sim ou não? Ela tinha que estar lá. Não podia falar, hoje não vamos levar a arca, não. Ela tinha que estar lá porque ela representava a presença de Deus ali entre o povo. E representava a aliança de Deus com o seu povo. Então era crucial, é impressionante. Se você tivesse que tirar um dos elementos, tinha 4 elementos. Tinha os homens armados na frente, tinha os 7 sacerdotes tocando trombetas, tinha a arca e atrás o povo. Se eu tivesse que escolher tirar alguém, os últimos que eu ia tirar seria a arca e os sacerdotes. Eu tiraria talvez os homens armados, se bem que eu gosto tanto de arma, eu deixaria os homens armados. Tiraria talvez o povo. Sai o povo, ficam os homens armados, os sacerdotes e a arca. Se eu tivesse que tirar alguém. Mas o último que ia mexer seria a arca ou os sacerdotes. Porque eles são cruciais na história. Agora, importante aqui. Por que o autor de Hebreus nem cita de longe os sacerdotes e a arca? Por quê? Por que vocês acham? Mas por que ele queria enfatizar a fé, mas por que ele nem chega perto de sugerir a importância da arca e dos sacerdotes levitas aqui nessa história? Antiga aliança. Isso tem tudo a ver, lembrava muito a antiga aliança. E o que mais? André ia falar? Era o povo hebreu, eles já tinham conhecimento, e isso era um problema no caso dos leitores de Hebreus. Que problema que era?
Camila ia falar? Igual? Ok, eles eram hebreus e eles tinham conhecimento da antiga aliança que a Rosana, tem que decorar. A Rosana mencionou. Quem mais ia falar? Isso, você chegou bem mais perto. Juntando tudo isso, desemboca nisso que seu nome qual que é? Que o Lucas falou agora. Qual era a preocupação do autor de Hebreus? A apostasia dos leitores era em que direção? Era a direção do judaísmo. Com todos, exatamente, com a arca, com os sacerdotes, com todos os rituais, né? Então ele sabia que os seus leitores estavam tendendo para uma apostasia, mas não uma apostasia de ir para o mundo e para a balada, não era isso. Era uma apostasia de voltar para os rituais judaicos. Essa era a apostasia deles. Por isso que ele fala tanto que nós temos um sacerdote superior, nós temos uma cidade, né, superior, nós temos uma herança superior, temos promessas superiores, temos sacrifícios superiores. Por quê? Ele quer tirar da cabeça dos seus leitores o desejo, a atração pelo judaísmo com os seus rituais. Se ele falasse aqui dos sacerdotes, da importância dos sacerdotes e da arca, ia melar o argumento dele. Ele ia colocar talvez uma tentação adicional nos seus leitores. Então, olha o que ele fez, ele nem mencionou. Ele só falou da fé. Pela fé ruíram. Mas teve a arca, não, teve o sacerdote, pela fé ruíram e bola para frente. Vamos falar de Raabe logo. Ele não quis enfatizar esses elementos. Por quê? Porque ele sabia que esses elementos eram o ponto fraco deles. O que vocês acham dessa atitude dele? Foi sábia ou foi covarde? Foi inteligente. Foi uma estratégia. Foi sábia. Foi sábia, ele escolheu. Ele escolheu a forma de escrever porque ele sabia que os seus leitores naquela hora não estavam preparados para encarar os detalhes todos. Então, por isso, ele falou, opa, deixa eu evitar essa parte aqui da história. Porque isso, para eles, nesse momento, não vai fazer bem. Isso não é uma preocupação pastoral? É preocupação pastoral. É assim, por exemplo, imagine que você seja um missionário numa tribo em que os homens têm várias esposas. Você vai pregar sobre a vida de Salomão para eles? Melhor não, né? Melhor não, né? É melhor não. Alguém pode falar assim, mas você não está pregando toda a palavra e você não está sendo... Não, você não está sendo honesto com eles, que você não está ensinando tudo. Não, eu vou ensinar. Mas agora não é a hora. Se eu ensinar sobre Salomão, eu vou arrumar para minha cabeça uma dor, uma encrenca que eu não quero nem pensar. Então eu vou ensinar sobre Salomão, mas daqui a um tempo. Agora eu vou ensinar só sobre Adão e Eva. É melhor. Se eu falar sobre os patriarcas, Jacó teve 4, meu Deus, não posso, né? Deixa eu pular essa parte, falar sobre outros textos, porque isso aqui pode dar problema. Até hoje é complicado falar sobre isso. Tem gente que se apoia nisso. Se apoia nisso para sair por aí? Imagine. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Acho bonito isso aqui, porque o autor de Hebreus ele não é somente um escritor, um teólogo argumentando e explicando o que é a fé teoricamente. Ele quer produzir alguma coisa na vida das pessoas. Ele quer que as pessoas tomem atitudes. E entre essas atitudes, ele sabe que tem algumas coisas que tem que evitar. Olha, deixa eu colocar isso mais para trás, não aparecer no texto, porque eu sei que eles, se eu falar de arca e sacerdotes, eles vão, tá vendo, olha aí, vamos voltar para lá. É bom não tocar nesse ponto. Então ele tocou só no ponto da fé. O povo teve fé, os sacerdotes tiveram fé, Josué teve fé, e é isso que eu quero enfatizar aqui. O papel dos levitas, dos sacerdotes, da arca, eu não vou tocar nesse assunto porque eu posso arrumar para a cabeça. Eu acho que ele foi inteligente. Estratégia dele, né? Usou uma estratégia. É certo fazer isso? Acho que é certo.
Eu acho que os pastores têm que fazer isso. Então, se eu sei que alguém está com muita raiva de uma pessoa, eu não vou na casa dessa pessoa e vou ler um salmo imprecatório. Que fala, mata, Senhor, destrua. Eu não vou fazer isso. Eu vou ler 1 João, né? Eu vou ler 1 João, que fala, olha, ame seu irmão e tudo mais. Não vou ler um salmo que fala para pegar a pessoa e esmagar. Não vou falar uma coisa dessa. Então, isso é uma sensibilidade maior, pastoral, que a pessoa tem que ter diante do público que está na frente dela. E isso é muito interessante observar aqui no autor de Hebreus. Outra coisa importante aqui. Olha só. O que Deus destrói nessa história não é algo que representa os nossos problemas pessoais, as nossas lutas. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque muita gente acha que essa história ensina que todos nós temos muralhas de Jericó na vida. Todo mundo tem um Davi, um Golias na vida para a gente matar. E o que é a muralha? É o seu problema financeiro. E ó, que muralha, hein? Meu muralhão. Né? É a muralha da China. Né? O que mais? É aquela pessoa que é o seu chefe que te incomoda e te perturba. É a doença que você não consegue vencer. Isso tudo é a muralha. Então, se eu tiver fé e eu participar da campanha dos 7 dias da trombeta, que isso aqui é um prato cheio, né? 7 dias da trombeta, meu amigo, já deve ter tido por aí. Será que não teve? Já deve ter tido. Eu não estou inventando isso agora. Não é possível que eu seja o primeiro a pensar nessa malandragem. Né? É claro que teve malandro por aí que já pensou nisso há muito tempo. Né? Eu sei já que fizeram uma vez um gigante e o pessoal tem que tacar pedra no gigante. Já viram isso? Nunca viram? Fizeram um gigante, aquele gigante representava o seu Golias, que era sempre financeiro, doença. E chegava o dia certo, todo mundo tacava pedra no gigante. Então aí o gigante caía, destruía tudo. Tá vendo? Você destruiu o seu Golias, daqui para frente não tem mais problema. Então certamente já fizeram isso com muralha também. Né? Certamente já fizeram alguma coisa assim. Semana dos 7 gritos das muralhas, eu não sei. Né? Deve ter feito já isso aí. Mas esse texto não ensina isso. E nem o texto de Josué 6 ensina isso. O que Deus destrói aqui é tudo que se opõe aos seus propósitos e planos. Deus tinha uma promessa. Essa terra eu vou dar para a descendência de Abraão. Jericó era um obstáculo à realização do plano da aliança de Deus. E por isso Deus destruiu e removeu. Eu tenho plano, eu tenho uma promessa, uma aliança que eu fiz. A aliança que eu fiz com esse povo é uma aliança que prometeu uma terra para eles. E essa cidade é um obstáculo. Eu vou destruir essa cidade, porque essa cidade é um obstáculo. E vou destruir todos os obstáculos que existirem e que se levantem para impedir a realização do meu plano, a realização das minhas promessas. É isso que Deus destrói. Deus destrói isso. Então, se ele tem uma promessa e há algo que se coloca como obstáculo para a realização dessa promessa, ele vai remover isso aí. Ele remove. É disso que estamos falando aqui. Não são de problemas pessoais. Problemas pessoais nós temos na vida e teremos até o final. Até o final. No finalzinho da nossa vida, vai surgir um problemão. Uma doença muito grave e nós vamos morrer. Isso é normal. Estou dizendo obviedades aqui. Não tem jeito. É assim que se vive num mundo caído, num mundo marcado pelo pecado. Problemas virão sempre, sempre. E Jesus falou, no mundo tereis aflição. Tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele não falou, fique tranquilo, porque comigo vocês não têm aflição nenhuma. Não. Vocês vão ter aflições, mas sejam pessoas perseverantes. Porque o mundo já foi vencido por mim. Vocês vão seguir em frente, mas terão aflições.
Então isso nós temos, mas não podemos acreditar que Deus vai destruir muralhas ligadas aos nossos problemas pessoais. Ele pode destruir algumas e deixar outras até piores, mas não prometeu que ia removê-las. O que ele remove são os obstáculos que se relacionam à realização das suas promessas. Ele prometeu coisas e tudo que se opõe a isso, ele vai destruir um dia. Tudo. As promessas de Deus referentes a um reino justo, santo, verdadeiro, com o Messias governando as nações, ele prometeu isso? Ele prometeu. Tudo que se opõe a isso, ele um dia vai destruir. Tudo. Tudo. Pessoas, sistemas, governos, tudo. Tudo que se opõe a isso, ele vai destruir um dia. Não tem como. Nós aprendemos, inclusive a Bíblia mostra, que este mundo, Deus tem por propósito, e um dos seus planos, é fazer um novo céu e uma nova terra. Esse é um plano de Deus e uma promessa de Deus. Consequentemente, o que ele vai fazer com esse mundo aqui? Totalmente. Como ele fez com as muralhas, ele fará com este mundo aqui. Olha o que diz 2 de Pedro 3,7. Ele vai remover. Tudo aquilo que está na frente, que está obstaculando os seus planos e as suas promessas, ele vai remover. Vamos ver 2 de Pedro 3,7. O que diz lá? 2 de Pedro 3,7. Segunda de Pedro, lá embaixo. Ali, pronto. 2 de Pedro 3,7. Olha o que fala. 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. O que significa ser entesourado para fogo? Guardado. Você entesourar algo é você guardar algo. Então está sendo reservado, está sendo guardado com um destino. Que destino? O fogo. Meio assustador isso aqui, né? O mundo não vai mais ser destruído com águas de dilúvio. O mundo vai ser destruído com fogo. Essa é uma promessa de Deus, essa é uma promessa bíblica. Como o mundo vai acabar? Nós sabemos. O mundo não sabe. O mundo não sabe como o mundo vai acabar. As pessoas aí fora não sabem. Elas ficam morrendo de medo, vai cair um cometa, que vai, sei lá, que vai ter um vírus que vai matar todo mundo, né? Que os alienígenas vão atacar a gente, vão levar todo mundo embora. Essas bobagens todas. Nós não, nós sabemos como o mundo vai acabar. Nós temos certeza. O mundo vai acabar com fogo. Deus vai destruir tudo com fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ele vai remover tudo. Pessoas, esse mundo todo, ele vai acabar com tudo. E vai fazer um novo céu e uma nova terra. Agora, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acham? É uma opinião que eu quero ouvir de vocês agora. Eu não sei, eu tenho pensado nisso. Será que nós poderemos dizer? O que vocês acham? A Bíblia não fala, a Bíblia não diz. Será que nós poderemos dizer, quando tudo for destruído e estivermos no novo céu e na nova terra, será que nós poderemos dizer assim, olha, pela fé, o mundo antigo foi destruído e nós fomos preservados para o novo céu e a nova terra? Nós poderemos dizer isso? O que vocês acham? Vocês acham? Mas o mundo atual, esse mundo, ele vai ser destruído pela fé? Ou porque Deus prometeu e vai fazer mesmo? É o mesmo caso, é a mesma coisa, da muralha.
Deus prometeu, mas isso não anulou a fé. Deus prometeu, ela ia cair mesmo, mas isso não anulou a fé daquelas pessoas. De modo que o autor de Hebreus falou assim, pela fé as muralhas caíram. Mas Deus já falou que ia derrubar mesmo, mas pela fé elas caíram. Então eu acho, a minha suspeita, é que quando estivermos no novo céu e nova terra, eu vou encontrar vocês lá, espero que encontre todos vocês lá, no nosso glorioso país, na nossa gloriosa cidade santa, na nossa pátria definitiva, né? O novo céu e a nova terra. Falam que não tem mar lá. Quem gosta de mar, coitados, né? Vão ficar tristes, que não vão poder velejar nem pegar a prainha. Né? Mas é uma pátria maravilhosa, e eu acho que encontrando vocês lá, eu acho que eu não vou levar nenhuma bronca, né? Se eu disser assim, olha, pela fé, o mundo que nós vivíamos foi destruído. Foi pela fé. Deus prometeu que destruiria. Nós cremos. Nós cremos e nós vivemos vidas que condiziam com essa fé. Nós não nos apegamos àquele mundo. Nós não amamos aquele mundo. Nós não vivemos só para as coisas daquele mundo. Pela fé, nós vivemos crendo que tudo aquilo iria passar. E fomos obedientes, fomos perseverantes, cremos na promessa de Pedro. E pela fé, então, aquele mundo ruiu. E nós estamos aqui agora. Eu acho que eu vou poder falar isso. O que vocês acham? Vocês diriam amém? Eu falar, pastor, eu vou contar para Jesus que você falou isso aí, você vai levar a bronca. O que vocês acham? Eu acho que eu não vou falar nada errado. Você acha, pastor Nicolas, que eu vou falar alguma coisa? Se eu falar isso é errado? Talvez possamos dizer isso, né? Olha, o mundo antigo sumiu. E o mundo antigo sumiu e ruiu, como as muralhas de Jericó, pela fé. Nós cremos. Nós cremos e ajustamos nossa vida a essa fé. E o mundo antigo foi destruído. Eu acho que vou até ganhar uma estrelinha a mais se eu falar isso aí lá. Brenner, você ia falar? Eu acho que mais um ponto que o senhor pode colocar, falando assim da fé, é que a fé também é paciente. Paciente. Tá embutido na ideia de persistente. Quem é o dar as voltas, né? E nada acontecia, né? Ir lá e andando, né? Ó, vamos de novo, de novo. Hoje é quarta-feira já, né? Já tem a terceira vez já que vamos dar essa volta e nada acontece, né? Mas não, vamos lá, o Senhor falou, vamos em frente. Eles persistentemente, pacientemente, né? Aguardando a concretização da promessa, eles deram essa volta. Mas é que eu entendo a distinção que você está fazendo, porque a persistência é aquela insistência. A paciência parece ser uma disposição mais interior, né? Eu não vou ficar ansioso, né? Seria isso. Eu não vou ficar ansioso. Pode demorar, mas vai cair. Porque assim como na toda a Escritura, como Deus criou o mundo, levou 7 dias e fez isso pacientemente, assim nós esperamos a volta de Cristo pacientemente. Mesmo que demore. E persistindo na obediência, persistindo na fé, sabendo, não, tudo isso ele chegará um dia e colocará fim a esse mundo será destruído pela fé. Então é interessante isso, é interessante essa conexão, né, entre o que Deus faz e a fé que nós temos. É como se Deus quisesse que nós participássemos, né? Olha, eu vou fazer, mas vocês vão crer. E serão pela fé participantes da minha obra. Nós vamos trabalhar juntos. Eu agindo, vocês crendo. Sem nada. Exatamente. Isso. E quando nós persistimos, o que vem? Olha, isso aconteceu porque vocês creram. Então é como se nós fôssemos parceiros de trabalho. Deus está realizando os seus planos e nós somos participantes da realização desses planos. Nós não somos só coadjuvantes olhando. Ele está fazendo sua obra e nós participamos. Como nós participamos? Pela fé.
Eu trabalho, eu faço e vocês creem. E juntos, então, nós fazemos a história caminhar. No final, tudo terá acontecido por quê? Porque eu fiz e porque vocês creram. Tudo será resultado do meu trabalho e da fé de vocês. Tudo. Vocês estarão comigo, trabalhando comigo. Sabe por quê? Porque vocês vão reinar comigo. Então é bom começar a praticar desde já. Vocês vão reinar comigo regendo o universo. Então é bom começar a praticar desde já. Estar ao meu lado enquanto eu governo o universo. Quero vocês comigo enquanto eu governo o universo. É muito lindo, muito importante, porque a fé, ela faz o quê? Ela nos coloca como coparticipantes da obra de Deus. Você vê as muralhas caindo. Ah, Deus que derrubou. O autor de Hebreus fala, foi a fé de vocês que derrubou. Qual dos dois está certo? Os dois. Vocês trabalharam juntos. Deus derrubou a muralha e vocês creram. As muralhas caíram por causa dos dois. E com isso, então, Deus nos coloca ao seu lado na realização dos seus planos salvadores, na realização da sua obra magnífica. Então eu vejo assim, por que o Brenner se converteu? Porque Deus tocou no coração dele, certo? Mas também porque nós cremos e nós oramos e ele se converteu. Então nós trabalhamos juntos com o Senhor. Ele nos dá esse privilégio de sermos participantes da sua obra neste mundo pela fé. Muito bem, muito jóia isso. O outro versículo, não dá tempo de falar agora. Porque olha só, não, olha só, já é quase 9 horas. Olha só, o outro versículo é assim. A fé livra da justa destruição, que é o versículo 31. Olha lá, pela fé Raabe a meretriz não foi destruída. A muralha foi, ela não. Agora como? Pela fé ela não foi destruída. Então, nós vamos ter que entender como assim, como ela teve fé. Como foi a fé de Raabe? Para nós entendermos como foi a fé de Raabe, a gente tem que ler Josué 2, de 1 a 22. Porque aí ela fala, ela conversa com os espias. E quando ela conversa com os espias, você fala, meu Deus, ela tinha fé mesmo. Caramba, como? Como? Ela morava em Jericó. Como ela conhece? Como ela creu no Deus de Israel? Como? E ela fala de um jeito, eu até anotei aqui 4 evidências da fé dela, nas coisas que ela falou. 4. Fica claro que ela cria em Deus e no que Deus ia fazer. E mais, fica claro, eu falei, meu Deus, isso é um milagre. Ela cria até na promessa que Deus tinha feito de dar a terra para eles. Até nisso ela cria. Fala, meu Deus, mas uma mulher dessa, que tipo de mulher, né? Uma mulher do mais baixo nível, você pode imaginar, uma prostituta, gente. Ela vivia em Jericó, cidade pagã. Ela era uma prostituta. E em algum momento, quando os filhos de Israel estavam ali acampados, em algum momento, a fé brotou no coração dela. Então, cuidado para não falar, não, tá vendo? Prostituta também pode ter fé. Não é, ela deixou de ser prostituta, lógico. Em algum momento, em face desses episódios todos da Reconquista, ela creu. Ela creu, a vida dela mudou. E ela expressa isso falando com os espias. E nós vamos então ver isso aí na próxima quarta-feira. Como foi que ela creu? Como foi a fé de Raabe? Nós veremos então lendo Josué 2, de 1 a 22. E lendo também o capítulo 6, alguns versículos, mostrando a fé de Raabe. É muito interessante isso aí. E é joia, né? Porque fala, ela não foi destruída com os desobedientes. A gente não, ela deixou de ser desobediente, ela não era mais desobediente. Ela foi separada. Tinha os desobedientes e tinha ela. Mas é ruim porque Josué, acho que é um homem meio chucrão, não sei, ele só fala dela falando assim, só não matem a Raabe, a prostituta. Aí depois, chamem Raabe, a prostituta. Pô, para de falar isso. Você só fala isso, só chama ela assim, né? Só chama, nós poupamos então Raabe, a prostituta. Meu,
Você tem que lembrar toda hora. Né? Mas ele só fala assim. Acho que era um general, né, meio chucrão, assim, e só se refere a ela desse jeito. Mas o fato é que, quando o autor de Hebreus pega e fala que ela não foi destruída com os desobedientes, significa que ela está separada. E mostra que os moradores de Jericó eram o quê? Desobedientes. E desobediência leva ao quê? Destruição. Ó a mensagenzinha para os leitores de Hebreus. Né? Pim, uma alfinetadinha, né? Pim. Aqui, ó. Desobedece, vê o que acontece. Então é muito interessante esse versículo aqui. E nós vamos então estudá-lo na próxima semana, vendo aí como foi a fé de Raabe. Ok? Muito bem. É um milagre. Essa moça aqui não tem explicação. Na última vez quando eu fui para Israel, ano passado, né? Foi ano passado? Ano passado que eu fui. Foi ano passado? Retrasado, né? Não lembro agora. Eu fui em Jericó. Dá a impressão que caiu e nunca mais levantou. Porque o lugar feio do cão. Meu Deus. Eu vi a hora de sair correndo de lá. Eu falei, meu Deus, que lugar miserável, sujo, feio, imundo, horrível. Mas é uma coisa feia demais. Porque Jericó está dentro dos enclaves palestinos. Quando é Israel, é primeiro mundo. Quando você entra nos enclaves palestinos, meu Deus, é assim, é horrível. É feio, é sujo, é lixo jogado. Eu não sei. A impressão que eu tenho é que o pecado torna a pessoa um bicho, um animal. Você pode ver. O povo que não conhece a Deus é sujo. Já aquele monte de lixo, aquela sujeira, aquela bicharada ali, aquela sujeira. E vive lá normal. Parece que se você limpar, ele vai lá e suja de novo. Parece que o pecado desumaniza a pessoa. Você vai na casa de um crente pobrezinho, é a coisa mais linda. Tem lá a florzinha, tem lá o quadrinho, tudo bonitinho. Tudo. Ele é pobrezinho, mas tudo bonitinho. Você vai na casa de... Meu Deus. Ainda te oferece café, você não sabe como é que você vai beber. Como é que eu beber nessa... Você tem até nojo de beber na xícara. Essa porca, mulher porca, os gatos tudo subindo em cima da pia, bicho puro, até assusta, né? É feio, né? Feio. E lá você vê isso. Não é um problema só econômico. Eu não preciso ser rico para jogar papel no lixo. Não preciso. Não preciso ser rico para limpar o lixo que está jogado lá. E é uma imundícia. É sujo. Feio, cheira mal. Então, Jericó. Está lá. Está lá até hoje. E tem o lugar da cidade. O Puf foi lá. O Puf ganhou um beijo de um camelo. O Puf ganhou um beijo de um camelo. O camelo está até hoje passando mal. Apaixonou, tá com saudade de você até hoje. Então, e assim, agora o que é interessante notar lá, eu vou pegar a foto, eu vou trazer uma foto. É assim, tá aqui a cidade aqui. Assim, você está de frente para ela, tem as ruínas assim, da cidade. Do lado direito, você seguir em frente, você vai para uma planície enorme que vai acabar no Rio Jordão. É onde estava Israel. Se você olhar para o lado esquerdo, você vai ver montanhas enormes. Do outro lado, do oposto. Montanhas enormes ficam lá, daquele lado. Então, aí eu entendi o texto, que eu não tinha entendido o texto. Porque Raabe falou assim para eles, para os espias, vão pelas montanhas. E ela falou assim para os guardas, assim, olha, eles foram pelo caminho dos vales do Jordão. Aí eu entendi, ela foi esperta. Ela mentiu, a danada. Mas ele falou assim, ele falou assim para os espias, vão para lá. E falou assim para os guardas, vão para lá. Falei, aí que eu entendi a danada. Eu não tinha entendido isso. Eu falei, mas como é que foi isso? Aí eu entendi, foi duas direções totalmente opostas. Nunca, jamais alguém iria para o lado das montanhas. Você tem que ver as montanhas. Não dá para ir para lá.
Não dá. Não dá para você ir para as montanhas. Não é montanhinhas. Você tem que ver, vou mostrar a foto. Não dá para ir para lá. Eles foram. E ficaram 3 dias lá. E os outros foram para o outro lado, lado oposto. Por isso eles se livraram. Então ela foi muito esperta, essa moça aí. Mas a gente vai ver na semana que vem. Tudo. Agora está sob a autoridade palestina. Mas quando o Senhor voltar, aquilo é tudo de Israel. Já é de Israel. Porque Deus deu, é deles. Mas tem que respeitar essas convenções políticas agora, né? Quando o Senhor voltar, acabou. É tudo Israel. Não tem conversa. Vai discutir com o rei. Vai lá, brigá-la. Vai lá. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Vamos fazer oração? Então vamos. Senhor Deus, como a sua palavra é linda, rica, instrutiva, nela nós aprendemos como é a fé de verdade. E nós podemos, olhando para essas coisas, comparar com a nossa fé. Essa fé que aprendemos ser uma fé persistente, que persevera, essa fé que obedece, nós aprendemos isso acerca da fé. Essa fé que se baseia em promessas, nós aprendemos isso. Temos um conceito diferente de fé porque a sua palavra nos instrui. Como ela é linda, instrutiva e rica. E, ó Deus, a sua palavra também mostra que a fé promove destruição. Ó Deus, obrigado porque a sua palavra não é um aglomerado de versinhos bonitos, mas ela tem a verdade. E essa verdade muitas vezes é difícil e dura, mas ela é dada a nós em amor, para que tenhamos temor e tremor e vivamos debaixo da sua autoridade, da sua mão, da sua vontade. Obrigado por isso. Obrigado a Deus, porque um dia este mundo também vai ruir. Este mundo que se opõe aos seus decretos, aos seus planos e às suas alianças, este mundo também ruirá como aquelas muralhas. Este mundo vai desabar. E o Senhor estabelecerá a sua promessa. O Senhor executará a sua promessa. E viveremos numa Canaã nova. Viveremos num novo céu e numa nova terra. E desfrutaremos ali da presença santa e completa do eterno Josué, do eterno Jesus, que nos governará para sempre ali. Obrigado por essa esperança que temos. Ajuda-nos a andar de conformidade com ela. E obrigado a Deus pelo tempo que tivemos aqui. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.